Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Em um mundo cada vez mais polarizado, parece que pensar diferente virou motivo para briga. Política, religião, futebol. Basta uma discordância e pronto, já vira aquela confusão. Mas a verdade é que se todo mundo pensasse igual, a gente não iria evoluir em nada. Ideias diferentes não são ameaças, são combustíveis para inovação, aprendizado e para a construção de algo muito maior. Mas antes da gente mergulhar nessa reflexão, deixa eu pedir para você aí carinhosamente deixar o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo agora, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e compartilha este episódio aí nas suas redes sociais, porque isso ajuda demais a levar o Papo Reto para muitas outras pessoas. E se quiser apoiar de forma monetária, é só fazer um Pix para a nossa chave de e-mail, que é o pix@papodux.com.br. Quando todo mundo pensa igual, ninguém cresce. O pensamento divergente é o que nos tira da nossa bolha, nos faz enxergar o que a gente não estava vendo antes, nos provoca a rever aquilo que a gente tem certeza do que acredita. Se todo mundo tivesse continuado acreditando que a Terra era o centro do universo, a gente ainda estaria preso em uma visão limitada. Foi alguém lá atrás que ousou discordar disso, observando, pensando diferente, que abriu caminho para o que nós conhecemos hoje na astronomia. Um outro fato interessante é que teve um médico que percebeu que só de lavar as mãos antes de atender as pessoas, a taxa de morte caía. Na época, muitas pessoas discordaram dele, mas hoje em dia a gente lavar a mão, né, é uma regra universal. Mais uma prova de que pensar diferente pode mudar tudo. Ou seja, o progresso não nasce do consenso, mas da coragem de alguém pensar um pouco diferente da outra pessoa. Você se cerca de pessoas que confirmam o que você já acredita ou de pessoas que desafiam aquilo que você pensa? Com as redes sociais, hoje em dia, é muito fácil viver em bolhas. Os algoritmos nos mostram só o que reforça aquilo que a gente já acredita. Aí o resultado disso é que a gente acha que todo mundo pensa igual a gente. E quando aparece alguém com uma visão contrária, nós pensamos que aquilo é um absurdo, que não acredito nisso, não, tem que ser igual eu penso. E isso vale para tudo, né? Política, religião e até mesmo às vezes música. Uma pessoa gosta de um estilo, outra gosta de outro, pronto. Não, tem que gostar só no estilo musical. Mas o problema é que quando a gente só alimenta daquilo que a gente já confirma, a gente deixa de aprender muitas coisas. A bolha ela é confortável porque, né, a gente já crê naquilo, aquilo confirma pra gente, beleza, mas não transforma quem a gente é. Crescimento só acontece quando a gente amplia o nosso olhar. E aí eu queria perguntar pra você refletir um pouquinho aí, né? Quando foi a última vez que você ouviu alguém com que você discordasse e parou para pensar em vez de só rebater a ideia da outra pessoa? No ambiente de trabalho, né, no ambiente profissional, a diversidade de pensamento é ainda mais evidente e essencial. Quando a gente fala, por exemplo, de produtação, existe a tríade clássica que mostra bem como as visões diferentes se somam, como o design, desenvolvimento e negócio. E é importante deixar claro, uma pessoa de design também pode ter ótimas ideias relacionadas com o negócio, assim como uma pessoa de tecnologia pode se preocupar com a experiência do usuário e etc. Mas cada disciplina dessa tríade mergulha de forma mais profunda com um olhar mais específico sobre a sua disciplina, porque essa é a responsabilidade principal. E aí vamos lá, né? A pessoa de design, ela vai aprofundar um olhar mais voltado para a experiência do usuário, usabilidade, acessibilidade, jornadas intuitivas, em como que o usuário vai se sentir usando aquilo que está sendo pensado como solução. Aí a pessoa de desenvolvimento, ela vai mergulhar na viabilidade técnica, as questões de performance, escalabilidade, segurança, qualidade do código, em como será construído a solução de forma mais robusta possível. E já a pessoa de negócio se aprofunda no impacto estratégico e financeiro, nas métricas, retorno sobre investimento, alinhamento com a visão da empresa, se a solução resolve um problema real e também gera valor para o negócio. Sozinhas, cada uma dessas áreas enxerga um pedaço do quebra-cabeça, mas quando elas estão juntas, os olhares se complementam e a solução fica ainda mais forte. O valor não está em pensar igual, mas em juntar olhares diferentes que se aprofundam em pontos distintos, e é nesse encontro que a mágica acontece.
E uma coisa que precisa ficar claro também, o problema não é pensar diferente, o problema é não saber lidar com a diferença. Algumas pessoas brigam, interrompem umas às outras, acabam às vezes se desrespeitando e outras vezes ficam caladas, não falam aquilo que estão pensando, né, a sua opinião. Nenhuma dessas duas é saudável. O caminho é sempre transformar diferença em cocriação. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, beleza. Mas como que eu posso fazer isso, né, Luan? Bom, escute antes de rebater, né? Tipo, a pessoa tá falando ali, calma. Escuta o que ela tá falando, faça perguntas em vez de sair julgando para entender um pouco mais, né? Buscar ali o ponto que tem em comum antes de ampliar a divergência. Porque o mais importante é sempre lembrar que a meta não é ganhar uma discussão, mas encontrar a melhor solução de forma colaborativa, coletiva. Então, divergência sem respeito vira guerra, mas divergência com abertura vira sabedoria. E aí eu queria que você refletisse um pouco aqui junto comigo, né? Quantas vezes você entrou numa conversa para ganhar, em vez de entrar para aprender alguma coisa? Isso também se aplica fora do nosso trabalho, do ambiente do nosso trabalho, né? Porque as famílias hoje em dia brigam por política, as amizades acabam por religiões, casais se desentendem por visões de mundo de forma diferente. Mas será que a gente precisa pensar igual o tempo todo para a gente poder caminhar juntos? Eu acredito que não. O que precisamos ter é respeito e entender que a outra pessoa não é sua inimiga só porque pensa de forma diferente da sua. É saber que uma sociedade saudável é feita de diversidade e não de clones. A outra pessoa não precisa pensar igual você para poder caminhar contigo. Algumas práticas simples podem mudar a sua relação com opiniões diferentes. Por exemplo, você começar a ler autores com visões contrárias à sua, participar de debates sem precisar vencer, estar aberto a mudar de ideia quando fizer sentido. Eu gosto muito da música do Raul Seixas que fala: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, estar aberto a mudar de opinião, novamente, quando fizer sentido para você. Eu penso que maturidade não é ter todas as respostas, mas estar aberto às novas perguntas. Pensar diferente não nos separa, mas sim nos completa. A diversidade de opiniões é o que faz uma equipe, uma família, uma sociedade evoluir. Não temo diferente. Temo viver preso em um mundo onde todo mundo pensa igual. E você, está disponível a ouvir o diferente ou vai continuar preso na sua bolha? Valeu! E até o próximo Papo Reto.